Durante 21 anos, o Brasil vivenciou um fato que marcou completamente a história do país. De 1964 até 1985, a nação esteve sob regime militar. As 2 décadas foram marcadas por confrontos entre forças políticas e sociais e despotismo, nome dado quando o governo está concentrado apenas em um governante. Durante a ditadura, houve vetos aos direitos estabelecidos pela Constituição, censura, terrorismo, opressão policial e militar e prisão e tortura daqueles que iam contra o governo. As cicatrizes do que se passou naquela época permanecem no povo brasileiro até os dias atuais. Durante o regime, casas de torturas clandestinas funcionavam em todo o país. Uma delas era localizada em Petrópolis, onde hoje está o bairro Caxambu. Essa casa pertencia a um empresário alemão, Mário Loders, e na década de 70 ela foi cedida para o regime militar para ser utilizada como um centro clandestino de tortura, porque a tortura, o assassinato, não era permitido nem pela própria legislação da ditadura, né? A Casa da Morte de Petrópolis tende, algumas pessoas aí dizem, porque a gente sabe que os arquivos não foram abertos e tal, tende a ser a casa que foi o principal centro de tortura do regime, pois presos políticos do Brasil inteiro eram trazidos para cá, torturados e assassinados. A Casa Bonita esconde tempos sombrios. Segundo os relatos, no imóvel morreram mais de 20 presos políticos, que foram brutalmente torturados. Daqui, apenas uma pessoa conseguiu sair com vida: Inês Etienne Romeu. Foi ela que realizou as denúncias. Para recuperar esta importante parte da história, movimentos aconteceram na cidade, a fim de tentar transformar a Casa da Morte em um centro de memória, verdade e justiça. A campanha para transformar a chamada Casa da Morte em museu começou em 2010 e foi puxada pelo Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Nesta terça-feira, um importante acontecimento deu rumo à história. O CDDH desenvolveu aqui uma série de diálogos sobre democracia, justiça, verdade, e num desses diálogos, uma comemoração do lançamento dos 25 anos do livro Brasil Nunca Mais, próprias representantes da Etienne Romeu, que foi a pessoa que saiu viva da Casa da Morte, estava aqui, e então lançou-se naquele dia essa campanha pela desapropriação da Casa da Morte. Uma série de parceiros se juntaram a essa iniciativa. Nesses 2 anos de campanha, diversas ações para mobilizar a sociedade civil foram realizadas, como, por exemplo, um abaixo-assinado que recolheu quase 700 assinaturas. E neste dia 21, Paulo Mustran já abriu o caminho para a construção do museu. O prefeito assinou o decreto de desapropriação do imóvel. Diego é coordenador de um dos parceiros que lutam para preservar esta importante parte da história. Segundo ele, a medida deve ser publicada no Diário Oficial na próxima sexta-feira. Diego nos conta quais serão os próximos passos. Foi um primeiro passo, a luta precisa prosseguir. Provavelmente o próximo passo será a questão da avaliação do valor dessa casa, porque o atual proprietário será indenizado, e depois a construção desse centro de memória. A desapropriação do imóvel é apenas o primeiro passo para transformar a Casa da Morte em um museu. Eliana, que é uma das pessoas que trabalha para que isto aconteça, nos conta a importância de mostrar a história que culminou na sociedade democrática dos dias atuais. Nós não queremos eternizar a tortura, nós queremos mostrar que é possível viver, superar essa fase da história, mas para superar a gente tem que conhecer, a gente tem que dar todos esses passos e que lá se transforme num local vivo de história, de diálogo, de história, de construção de uma sociedade justa, livre e democrática. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não.